Bom, nesse vídeo quero atualizar aqui sobre aquele meio-campista chileno que foi especulado no Cruzeiro lá no futebol mexicano nessa última segunda-feira, onde temos algumas atualizações importantes, até mesmo porque ele vem de uma fase muito interessante no América, sendo o jogador no futebol mexicano com mais participações em gols. Além disso, tem também notícias interessantes de um meio-campista do Palmeiras que foi procurado pelo Cruzeiro naquela época que a Raposa estava buscando algumas alternativas para o meio de campo. Acabou fechando com o Peralta. E esse outro meio-campista está fechando, com uma outra equipe no futebol brasileiro, com um valor também bem elevado. E para terminar aqui, tem em relação ao Juan Dinenno, que vai estar de volta ao Cruzeiro muito em breve. E apesar de todas as contratações que já vão estar disponíveis para o próximo sábado, dia 13, tem uma coisa que sem dúvidas pode ser uma peça-chave, que é essa volta do Dinenno, que eu estou com uma expectativa bem interessante. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Estamos aqui com esse objetivo de chegar até em agosto, nesse mês de agosto, em 44 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, aproveite para deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante. E comentar aqui o seu nome, a sua cidade, que eu mando um salve para você no próximo vídeo, beleza? Então, bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, quero começar falando aqui sobre o Dinenno. Eu vou deixar aqui algumas notícias, inclusive do próprio Cruzeiro, que divulgou que o atleta vai estar de volta nessa próxima semana por conta da recuperação física que ele já vem fazendo nos últimos jogos. Não vai estar à disposição para esse jogo contra o Grêmio, nessa quarta-feira, ainda mais porque é fora de casa, teria uma viagem. A expectativa, se ele for relacionado, eu diria que até para o jogo contra o Bragantino, mesmo sendo em casa, talvez ele apareça no banco, mas eu acho bem mais provável ele ficar disponível realmente por final desse mês de julho, que vai ter uma sequência de muitos jogos também, contra o Palmeiras, dia 20 fora de casa, em casa contra o Juventude. Esse jogo eu acho que ele pode voltar dia 24, então é um prazo mais interessante e viável. E ainda tem um jogo contra o Botafogo fora e no início do mês que vem o Fortaleza, que são os próximos jogos em casa do Cruzeiro. Não é fácil essa recuperação do jogador, até quando foi divulgada a lesão dele, todo mundo falava, e até eu mesmo falei aqui para vocês, que poderia ser que ele perderia boa parte da temporada. Por exemplo, ao invés dele voltar agora em julho, agosto, ele voltar no final de outubro, vamos colocar a 27ª rodada, basicamente ele ia perder quase todo o campeonato. E até por conta disso, o Cruzeiro foi atrás de algumas opções. Ainda bem que eu não trouxe dois centroavantes, porque eu acho que, como viu que a recuperação dele ia ser em agosto, julho, logo iria ser uma peça muito importante para ajudar o Cruzeiro. Eu deixei os números dele aqui aparecendo na tela. 29 anos de idade, destro, tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2025, então tá tranquilo também a parte de contratual. 14 jogos no ano, 5 gols marcados. Infelizmente ainda se lesionou bem no início do Campeonato Brasileiro, depois de ter deixado uma boa impressão no estadual, ter feito gol na final, naquele empate em 2-2, na ida contra o Atlético Mineiro. Então foi uma peça muito importante e eu queria ver ele com o Seabra, para falar bem a verdade. Acho que o Matheus Pereira jogando bem como ele está, o Gabriel Veron evoluindo, o Barreal, o Arthur Gomes, poderia ser interessantíssimo ter essa opção de um camisa 9 centralizado. Não preciso nem dizer o quanto que o Cruzeiro sentiu uma falta de um jogador nesse estilo. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Enfrentar o Grêmio também nessa próxima semana, e você pode apostar aqui na Esportiva. Eu já fiz aqui minha aposta para o Cruzeiro empatar ou vencer. O Cruzeiro está vencendo, levou um gol no final. Vou dar bom aqui na minha aposta, porque tá R$10, volta 14,40, cotação de 1,44 a cada real apostado. Boa cotação, já fiz aqui para esse próximo jogo do Cruzeiro. Lembrando que você pode apostar aqui na Esportiva, eu fiz uma aposta aqui de R$1. Então, apostei R$1 para a Argentina vencer o Canadá e foi o que aconteceu. Dei bem também nas apostas nos jogos do Cruzeiro, do Campeonato Brasileiro. Vamos vir aqui, muito tranquilo para você ver suas apostas também. Essa vitória aqui do Cruzeiro, R$12, lotou 19,68 contra o Corinthians. E aqui na Esportiva é bem simples, você pode começar a partir de R$1, tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Jogos aqui da Copa América e Eurocopa com tudo, Espanha, Holanda, França e Espanha e França, e Holanda e Inglaterra. Eu vou aqui então vamos lá, vamos ver aqui quem que tá favorito para esse jogo. Eu vou em tempo normal, vamos lá, Espanha e empate. Eu estou mais confiante na Espanha, por incrível que pareça, mas a França é muito danada, por isso que eu vou nesse empate em tempo normal. E aqui Inglaterra e Holanda, rapaz, eu vou Holanda ou empate, viu, sinceramente, até porque tá pagando mais. Vamos lá, vou de Holanda e empate. Não ficaria surpreso se Inglaterra e França passassem, mas em tempo normal eu tô confiante nesses aqui, R$30 voltaria 55, tá com uma cotação de 1,85 a cada real apostado. Vamos colocar aqui, por exemplo, R$5, posso apostar? Pode, voltar 9,25, já finalizei aqui minha aposta.
junto com outros jogos do Cruzeiro. Para você começar, o link da esportiva tá aqui embaixo na descrição. Bom, quero falar aqui também sobre o John John. Vocês lembram dessa especulação envolvendo o meio-campista do Palmeiras? Enfim, ele tem 21 anos de idade, jogador então que pertence ao clube paulista, e só para você ter uma ideia, até o Abel Ferreira tratava ele quando surgiu no Palmeiras como uma das grandes promessas para esse setor do futebol brasileiro. Só para você ter uma noção, ele começa lá em 2021, quando estreia no profissional, mas não teve muito espaço na equipe de cima. Uma partida em 2021, uma também em 2022, 31 jogos no ano passado e mais 12 nessa atual temporada. É um jogador que seria um meia ofensivo, ele jogaria mais como um atleta de criação, vamos colocar assim, um meia de criação barra ponta esquerda. Pode fazer um papel também como uma linha de 3, um jogador mais centralizado, pode ser também. E até quando teve a especulação envolvendo o John John, falava-se um valor de 20 milhões de reais, que foi próximo do que o Cruzeiro pagou pelo Peralta, né? Vai ser um valor ali de 15 milhões, se eu não estiver enganado agora. Então, o Cruzeiro buscava assim um jogador nessa função, teve essa procura por parte do jogador, e na época falava, né, que além do Cruzeiro, o Red Bull Bragantino era um dos outros interessados, e foram o Bragantino, né, foram eles que compraram então o John John, 4 milhões de dólares, equivalente a quase 22 milhões de reais, para comprar os direitos econômicos do jogador. Acho um bom atleta, mas se você for analisar, acho o Peralta também uma boa. Talvez o John John agregaria em outro setor que seria mais ofensivo, né? Porque se você joga, por exemplo, com o, vamos colocar, Lucas Romero, o Wallace e Matheus Henrique, na minha opinião, o Matheus Henrique poderia jogar mais avançado, mas se você coloca em comparação com o Peralta, o John John poderia ser uma alternativa para entrar no lugar do Matheus Pereira nesse setor de meia, quando ele estivesse cansado ou quando estivesse suspenso. O Peralta, por outro lado, ou o Matheus Henrique, não poderia assumir esse mesmo papel com tanta ofensividade criativa, né? Então tem as suas características, acho uma boa opção qualquer um dos dois. Acho que o John John também tem um potencial muito interessante e que não foi muito aproveitado no Palmeiras, foi mais um alvo do Cruzeiro que não teve esse avanço. Lembrando que além do Peralta, outro volante que voltou, né, a ser procurado e especulado foi o Christian, do Atlético Paranaense, mas como já era de se esperar, não teve nenhum avanço. Para terminar com vocês, vamos falar sobre aquela especulação que surgiu lá no portal da Fox Sports do México, tá? Sobre o meio-campista, o Valdés, né? Atleta então que estava valorizado por conta de ter feito, só para você ter uma ideia, 16 gols e 9 assistências na última temporada no México. Vamos colocar assim em equivalência, é como se fosse o Arrascaeta aqui no Flamengo e um time interessado em tirá-lo de lá. Mesmo ele tendo 30 anos, o Arrascaeta tem 28, 29. Não vai esperar, né, que ele sairia por 5 milhões de euros. Então, da mesma forma, né, que teve essa especulação de que poderia ser 7 milhões de dólares, o que eu acho caro, 40 milhões de reais, quase. Eu não acho que é loucura, porque o clube pedir isso porque é um principal jogador e seria difícil, né, repor esse atleta, então normal. Mas eu assustei um pouco porque um meio de criação, já tem o Matheus Pereira, seria um valor muito alto, eu investiria em uma promessa de 22, 23 anos para chegar e com o tempo assumir essa posição. E a informação que temos, que eu vou deixar aqui para vocês, lá do Samuel Venâncio, é que uma pessoa ligada ao Diego Valdés disse não reconhecer a oferta do Cruzeiro ao meio atacante do América. As partes envolvidas desmentem completamente, inclusive uma pessoa tratou nessa especulação como uma piada. E só para você ter uma ideia, surgiu, né, em vários portais lá do futebol mexicano que poderia sim ter essa proposta. Até porque eu achei estranho, porque geralmente quando surge algo assim, se você fala que é um interesse ou algo nesse sentido, faria mais sentido. Eu até falei isso no vídeo de ontem. O Cruzeiro tem interesse na sua contratação, mas nesse caso aqui, quando já saiu, o Cruzeiro já fez uma oferta de 7 milhões de dólares, é um valor muito alto para ninguém ficar sabendo do nada, sabe assim? 40 milhões de reais, então foi essa inclusive a sensação que eu tive e acabou sendo confirmada. Gustavo, quer dizer então que não tem mais nenhuma chance do atleta chegar no Cruzeiro? Não é bem assim, mas eu sinceramente veria com pouca possibilidade o Cruzeiro ir atrás de mais um meia de criação, ainda mais que, igual eu falei, pode colocar o Matheus Pereira de ponta direita e chegar um outro meia craque? Pode ser, mas eu acho que o Cruzeiro tem outras prioridades nesse momento, inclusive, se fosse para trazer um investimento pesado assim, um ponta direita, um reserva para lateral direita, dependendo um zagueiro também, se for um complemento, mas eu acho que o Cruzeiro já está muito próximo do time ideal, vamos colocar assim, para essa atual temporada. Se for chegar no máximo 2, 3 reforços, que seria, né, o mais ideal. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Como que você vê, né? Se é uma boa opção, se não é, você acha que vai ter contratações para o restante dessa temporada? Eu acho que ainda vai ter pelo menos uma, tá? Nesse mês de julho. Não acho que vai ser mais grandiosa, um jogador absurdo, não. Acho que o Cruzeiro já encerrou esse papo. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês no canal.
Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela final para vocês, que eu trouxe recentemente atualizações e o link da esportiva para você começar a postar. Valeu, galera!